Queridos, hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que o Espírito Santo ele está tratando muito a esse respeito. Vou liberar a banda, vocês podem descer. Quem é ministro ou já ministrou em algum lugar vai entender o que eu vou falar agora. Domingo eu quase tive quase caí dura no chão. Por que eu quase caí dura no chão, queridos? Porque estou eu lá, ao fim da ministração, quando o nosso querido pastor Vinícius vira e fala, vou falar sobre vida de louvor e adoração. Eu falei, Jesus, ele vai ministrar a minha ministração de quinta-feira e o que eu irei fazer? Eu falei assim, Senhor, segura a boca desse homem, Pai. Não deixe ele ministrar a minha ministração, Senhor. E aí eu falei, meu Deus, eu brinquei com a Sara, eu quase mandei uma mensagem pro pastor Vinícius, falando assim, pelo amor de Deus, Vinícius, você vai pregar minha ministração. No meio da ministração ia subir lá um plim, mensagem de Larissa. Mas, o que eu quero dizer com isso? Pode ser muito engraçado, é assustador, assim, porque você já fica, meu Deus, o que eu vou falar? Mas é engraçado ver como o Espírito Santo, ele conectam as coisas, né? Porque o pastor me chamou, para ministrar no final do mês passado, mais ou menos, e ele me perguntou a respeito do tema e subiu uma nota a respeito de falar sobre louvor e adoração. E eu fiquei na cabeça, a gente ouviu as outras ministrações do mês, e eu falei, Senhor, por que será que da onde saiu, louvor e adoração, sendo que todos os ministros estão indo numa outra linha sobre palavras a serem inspiradas na igreja? E aí, consequentemente, o pastor Vinícius traz essa ministração logo no domingo, para começar a semana. Então, eu entendo que realmente o Espírito Santo ele está querendo nos tratar a esse respeito. É perceptível que, sim, existe algo disponível através do louvor e adoração, e eu creio que ele está nos chamando para um tempo onde nós vamos nos atentar mais para isso. Para nos atentar mais ainda para uma vida de louvor, para usufruir dessa vida de louvor, para que a gente venha ser alinhado, para crescermos não só em quantidade, mas também em qualidade com relação à nossa vida de filhos de Deus, amém? Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre como manifestar uma vida de louvor. Aleluia! E aí, para começar tudo, eu queria perguntar para vocês, assim, quando a gente fala sobre louvor, quase que imediatamente, de uma forma bem inata, assim, vem na nossa cabeça aquele plim. Louvor é o quê? Banda, momentos de louvor, quando o verbo adorar sobe, quando a gente apaga as luzes. Isso vem como sendo louvor, quando a gente fala, Essa palavra assemelha a esse momento, na maioria das vezes. Mas o que eu queria trazer para vocês, que o louvor, ele é muito mais do que apenas uma música cantada. Ele vai muito mais além do que isso. O louvor, ele é algo que vem literalmente do nosso coração. E quando eu falo coração, não entendam o coração que pulsa, aquele que bombeia sangue, mas eu estou falando do nosso homem interior, do nosso eu real. Então, o louvor, ele vem dali, Existe uma diferença muito grande entre você cantar e você louvar a Deus. Cantar, você pode cantar qualquer música. Você pode decorar uma letra, repetir ela, reproduzir ela e ela não vir do seu coração. É apenas uma música que você conhece. Mas quando nós falamos de louvor, nós falamos de adoração ao Senhor, nós estamos falando de algo que tem que vir do nosso coração, que tem que fluir de dentro do nosso íntimo. Amém? Lá em Efésios 1:12, se puder abrir na versão NVI, por favor. Lá vai estar falando que Deus ele criou o homem para louvor da sua glória. Então, está falando assim, a fim de nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. O que significa que Deus nos criou para o louvor de sua glória. Ele nos criou, ele estabeleceu a humanidade para viver uma vida de louvor e adoração a ele. Para que a gente consiga compreender isso numa amplitude, eu quero ir com vocês lá no princípio de tudo. Sim, vamos lá para Gênesis. Para que eu quero mostrar para vocês de que Deus, ele sempre
teve no seu íntimo de que o homem tivesse uma vida de adoração, de que o homem exercesse uma vida de louvor a Ele. Amém? Amém. Então, o homem, vamos abrir primeiro lá em Gênesis 1:26, que é exatamente no momento ali em que Deus, ele estava criando o homem. Amém? Então, fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Agora vamos abrir lá em Gênesis 2:7. Fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui nós temos duas informações extremamente importantes para começar o nosso estudo a respeito de vida de adoração. Primeira delas, Deus, ele nos constituiu a sua imagem e semelhança. Então lá, antes de tudo, antes do pecado, antes de todas as coisas que aconteceram, Deus, ele queria que você fosse a imagem e semelhança dele. Certo? O que isso significa? Que nós somos iguais a Deus. Lá, no princípio de tudo, esse era o intuito. Deus, ele fez alguém para que fosse semelhante a ele e governasse. Tanto que ele fala lá em Gênesis 1:26, que ele queria fazer alguém, façamos o homem, Deus, ser trino, alguém que domine, alguém que coloque o governo dele nessa terra, que replique o governo dele nessa terra. E lá em Gênesis 2, nós vemos ele falando que sopra. Ele soprou nas narinas do homem. E quando a gente fala sobre soprar, o sopro, ele vem de dentro para fora. O que significa que Deus colocou uma parte de si dentro do homem. Ele colocou uma parte dele conectada com você. Então não basta só você ser a imagem e semelhança de Deus. Para que tudo fosse completo, ele precisava colocar a parte dele dentro de você. Porque afinal de contas, queridos, Deus, ele queria ter comunhão com o homem, e você só consegue ter comunhão com algo que é da sua mesma espécie. O que significa que Deus é espírito, então a essência do homem é uma essência espiritual. Amém? Então, Deus, o que significa isso? Por que eu construí tudo isso? Para vocês entenderem que a essência de Deus, ela habita dentro de você. Isso é um ponto extremamente fundamental. E significa que Deus inspirando o homem e o homem realizando na terra ações inspiradas por Deus, isso sim era o plano inicial. Porque, queridos, a verdadeira adoração, ela é exatamente Deus inspirando o homem através da sua essência e o homem retribuindo para Deus essa inspiração através de uma adoração. Esse era o plano original, esse era a raiz de todas as coisas. Quando Deus falava que lá o homem ele desfrutava de tudo, as ações do homem, elas eram semelhantes às ações de Deus, de modo com que ele vivesse uma vida para louvor e glória de Deus. As ações dele, uma vida de louvor e adoração, ela não está exclusivamente vinculada a uma vida de cânticos. Ela está vinculada a algo muito mais profundo do que isso, porque você entende que a sua essência é uma essência de adorador. E o que é a essência de adorador? Você, inspirado por Deus, você emana para fora através da sua vida, das suas ações, da sua conduta, da sua fala, da sua voz, algo que glorifique a Deus. Então, a sua vida, ela serve para representar a glória de Deus através de tudo que você faz. Esse era o foco primordial de uma vida de adoração. Era isso que Adão vivenciava no jardim. Isso que Eva vivenciava no jardim. Eles vivenciavam uma comunhão perfeita com Deus. Uma vida que o agradava, uma vida que representava todo o domínio, a autoridade que ele estabeleceu para o homem. Essa era a raiz perfeita de todas as coisas. Porém, nós sabemos que houve algo muito significativo nessa história. Que foi o quê? Que foi o pecado.
né? Então, Satanás, ele foi corrompido porque ele quis ser mais do que Deus, porque ele quis ser melhor do que Deus. Então, quando ele chega para falar para o homem a respeito lá da árvore, do bem e do mal, porque ele não comia essa árvore, ele usou uma artimanha que corrompeu o próprio coração dele, porque ele falou, ué, mas por que você não vai lá, por que você não come? Você não vai morrer. Na verdade, Deus só não está querendo que você tenha o conhecimento dele. Ou seja, Deus não quer que você seja como ele. Não foi isso que ele queria? Ele não queria ser mais do que Deus? Ele não queria usurpar o papel de Deus? Então, ele usa para o homem aquilo que corrompeu o seu próprio coração. E, simbolicamente, a partir do momento em que o homem desobedece aquele princípio que Deus tinha colocado, houve o estabelecimento do pecado na terra. E existem 3 coisas que eu separei que foram extremamente significativas, que se estabeleceram a partir desse momento. O primeiro, então Adão e Eva morreram espiritualmente. Porque a morte que estava sendo referida por Deus, ela não era uma morte natural. Mas, ou seja, Deus, ele soprou parte de si para dentro do homem. O homem era um ser espiritual, ele não era só a casca, ele era um ser espiritual. E a partir do momento em que ele peca contra Deus, ele se distancia. O espírito dele morre, ou seja, Deus, ele não tem mais como ter uma comunhão, porque eles não eram mais exclusivamente da mesma espécie. Eles não eram mais iguais. E isso foi algo que pesou muito. Segundo ponto. Então, a partir do momento em que o pecado se estabeleceu, o homem ele deixou de ser direcionado, dominado, inspirado por Deus, e ele passou o seu domínio para o diabo. Porque o diabo, ele é o pai do pecado, ele é o pai da mentira, ele é o pai da enganação. Então, se o homem ele morreu para Deus, então ele viveu ali para o pecado. E aí, automaticamente, o domínio de todas as coisas passou para a mão do diabo. Certo? E em terceiro lugar, o espírito do homem deixou de receber uma inspiração divina de Deus. E Deus automaticamente deixou de receber uma verdadeira adoração. Isso foram as coisas que aconteceram a partir do momento em que o pecado adentrou na história da humanidade. Então, nós tivemos esses 3 pontos cruciais e fundamentais nesse processo histórico. Certo? Só que nós precisamos ter em mente que em nenhum momento, mesmo o homem tendo pecado, tendo se distanciado de Deus, em nenhum momento Deus falou, vou abrir mão, vou destruir o mundo, vou criar tudo de novo porque deu errado. Não. Deus, ele não desistiu da humanidade. Ele não desistiu de nós. Então, lá atrás, como que ele teve de ferramentas para que o homem não se distanciasse dele, para que ele continuasse de alguma certa forma, mesmo distante, de uma forma não perfeita, tendo uma comunhão com o homem. Ele instituiu na antiga aliança a criação do tabernáculo, né? Lá em Êxodos fala sobre isso, lá em Êxodos 25, do 8 ao 9. Fala exclusivamente sobre a criação do tabernáculo, que foi uma forma de Deus habitar no meio do seu povo. Né? Uma forma onde Deus ele viesse a se manifestar mesmo que em uma única parcela, comparado àquilo que o homem tinha antigamente com Deus, certo? Então, o que é o tabernáculo? Para quem não sabe, o tabernáculo, na antiga aliança, ele era o lugar de adoração, um lugar de habitação de Deus. E esse tabernáculo, quando Deus ele deu esse direcionamento a Moisés acerca da criação do tabernáculo, ele falou milimetricamente, minuciosamente sobre o que deveria ser, como ele deveria ser, a forma com que as coisas teriam que estar dispostas, o tipo de tecido que seria usado para as cortinas, o tipo de estaca, de utensílios, tudo isso era milimetricamente direcionado. Porque, afinal de contas, o homem ele estava corrompido e Deus estava querendo, na sua plena perfeição, ele precisava de algo que fosse completamente estruturado ali. Só que aí foi,
não sei se vocês têm uma imagem mental a respeito de como seria esse tabernáculo. Eu vou falar brevemente aqui para vocês. E vocês vão imaginar comigo. Vamos imaginar, então, aqui que a igreja, né, em todas as suas paredes, comporta o tabernáculo. Então, o que seriam aqui esse espaço das cadeiras? Seria como o chamado o átrio. O que era o átrio? O átrio era o espaço onde as pessoas elas podiam ter acesso. Então, dentro do átrio, nós tínhamos o altar de sacrifício, que era onde eram feitos os holocaustos. Era onde as pessoas daquela época sacrificavam os animais para limpar o processo de expiação dos seus pecados, certo? E vamos imaginar que aqui, nesse canto onde eu estou, que é o espaço do púlpito, nós teríamos a tenda da congregação. A tenda da congregação ela era disposta em 2 espaços. O primeiro deles era o espaço do Santo dos Santos. E o segundo era... Espera aí, que eu acho que eu me perdi. Era o santo lugar e o santo dos santos, né? Isso. É que é tudo santo, a gente acaba, né? Santo lugar e o santo dos santos. Eles eram divididos por um véu. Então, o que acontece? Aqui no átrio, só o povo até poderia entrar. Fazia lá o local, o sacrifício e saía. Aqui, na tenda da congregação, no santo lugar, eram só os sacerdotes. Mas no santo dos santos era só o sumo sacerdote. O que havia dentro do Santo dos Santos? Estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas dos mandamentos. Só que era um negócio assim tão limitado, extremamente limitado, que assim, só era uma pessoa que podia entrar lá dentro e tinha que ser uma pessoa específica, porque qualquer outra pessoa que tentasse adentrar, vamos imaginar que aqui na bateria era o Santo dos Santos. Se qualquer pessoa tentasse entrar lá dentro e ela não estivesse apta do jeito que Deus delimitou lá as características para que a pessoa pudesse entrar lá dentro, ela era fulminada, ela morria. Porque o homem ele não podia entrar em contato com a essência e com a presença de Deus. Isso porque Deus estava representado em uma arca. Deus não estava em sua completude, Deus não estava na sua plena essência para o homem ali. Ele estava em uma arca. E mesmo assim, o homem era fulminado se ele entrasse lá e ele não estivesse apto para estar ali dentro. Então, ou seja, naquele momento, aquelas pessoas, elas tinham rituais, elas tinham coisas que precisavam ser feitas para amenizar, né, amenizar é uma palavra muito assim, mas com relação ao pecado, sabe? Elas não podiam ter um contato direto com Deus. Só que o tabernáculo, você fala, mas Larissa, o tabernáculo representava alguma coisa? Sim, queridos, tudo na Bíblia. O pastor Vinícius, quando ele estava explicando sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, ele falou uma coisa muito significativa. Tudo na Bíblia, ou você deve levar para o lado simbólico ou para o lado literal. Então, você precisa entender que tem coisas que são literais e coisas que são simbólicas. O tabernáculo, ele representava uma simbologia a respeito de Cristo. Por isso que ele era extremamente, milimetricamente direcionado, porque tudo nele representava Cristo. Existem... eu não vou, obviamente, abranger sobre as questões a respeito da porta, de como eram os tecidos, de como eram os utensílios, porque a gente não tem tempo, não seria o foco completo da ministração. Mas se vocês quiserem estudar um pouco mais a respeito, temos alguns livros, por exemplo, esse Louvor e Adoração e as Coisas do Coração, do Manassés Guerra, fala um pouco a esse respeito, fala um pouco sobre as estruturas do tabernáculo e como era essa adoração na Antiga Aliança, tá? Mas vamos continuando. Então, através do tabernáculo, era o momento onde eles tinham ali algum contato com Deus. Porém, nós sabemos que Cristo, ele veio, né, para trazer o quê? A redenção do homem, ou seja, para restaurar a adoração que antes estava corrompida, para restaurar aquilo que antes estava deturpado, porque por mais que o homem tentasse, ele não tinha aquilo
que era necessário dentro dele para condizer uma adoração perfeita ao Senhor. Ainda havia uma deturpação acerca dessa condição. Então, na nova aliança, Jesus ele restaura a adoração do homem com Deus, ou seja, ele restaura a conexão que antes foi perdida. Não existe mais algo que nos separe, ou seja, Jesus morreu, o véu que nos separava foi rasgado. O véu que separava o homem entre o Santo dos Santos, o Santo Lugar, não existe mais. Agora, o Santo dos Santos, ele está dentro de você. O Santo dos Santos, ele mora dentro de você, porque a essência da presença de Deus está dentro de você. E hoje isso faz com que você seja, sim, um verdadeiro adorador, com que você esteja apto para viver o ministério de um verdadeiro adorador. Amém? Então, na nova aliança, algumas coisas que nós conquistamos com isso, que foi extremamente significativo e que é muito importante nós termos isso em mente quando a gente fala de uma vida de adoração. Então, primeiro, nós somos reis e sacerdotes. Aonde está isso na Bíblia? Está escrito lá em 1 Pedro 2:5. Vamos abrir lá. Aleluia. Então está escrito assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, na nova aliança, vocês são sacerdócio santo. Antigamente eram pessoas específicas, agora todos nós somos sacerdócios santos, somos sacerdotes. Amém? Segundo, fomos habilitados a sermos ministros da nova aliança. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 3:6. Aleluia. Então, em 2 Coríntios 3:6, fala o seguinte: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós somos ministros dessa nova aliança. Nós temos uma autoridade dentro dessa nova aliança, porque o Espírito que vivificou Jesus dos mortos, ele está dentro de você. Ele está dentro de você. E Jesus subiu aos altos céus para que o nome dele fosse entregue a você, para que você tivesse a restauração da sua autoridade. A restauração da autoridade de filho que você exerce aqui nessa terra. Aleluia. Então, o terceiro tópico que nós conquistamos através dessa nova aliança é servimos em novidade de espírito. Então, vamos abrir lá em Romanos 7:6. Aleluia. Isso é uma bênção, queridos, saber que nós não estamos mais separados. Saber que agora nós temos uma conexão livre e direta com o Senhor. Isso é extraordinário. Você tem que se regozijar por isso, de verdade. Fala assim, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos, aleluia. Tá faltando óculos aqui. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Ou seja, nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos embaixo das diretrizes do Espírito Santo. A lei não é mais algo que nos prende, queridos, porque a nossa verdade agora está estabelecida em Jesus. A nossa vida, ela está fundamentada em Jesus. Amém? Então, queridos, tem um outro versículo que é muito famoso, que, para mim, esse versículo ele traz uma representação muito forte com relação à questão da vida de adoração, que é aquele versículo da mulher samaritana, que está em João 4, do 1 ao 30. Eu não vou ler, porque o tempo não me cabe a tudo isso. Mas, o que eu quero que vocês enxerguem dentro desse versículo a respeito da mulher samaritana? Lembrando que nós estamos falando ainda sobre os sermos novidade de Espírito, amém? Então, é mais um versículo que demonstra acerca do Espírito em nós. Essa história conta bem assim, uma mulher, né, que ela vai retirar água do poço, e ela encontra com Jesus, e lá conversando com Jesus, ela faz uma pergunta acerca de aonde seria o verdadeiro lugar, então, para se adorar. Aonde seria o melhor lugar para se conceber uma adoração?
E Jesus fala que os verdadeiros adoradores me adorariam em espírito e em verdade. E ele fala que se ela bebesse da água da fonte da vida, ela não teria mais sede. Só que, queridos, você já parou para pensar o que Jesus estava falando quando ele diz a respeito de os adoradores, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade? Quando ele fala em espírito, ele está se referindo ao novo nascimento. Porque o homem agora, ele não estava mais morto em seus delitos, mas o espírito dele estava vivificado. Então, a partir do momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o ministério de adorador, ele é colocado dentro de você. Instantaneamente, assim como o Espírito de Deus passa a vir dentro de você. Porque lembra, a adoração, ela é uma manifestação da inspiração de Deus dentro do coração do homem. Então, se o homem agora está vivo, significa que Deus habita dentro do seu espírito e ele te inspira uma verdadeira adoração. E você manifesta isso na sua vida. Então, isso é o ser um verdadeiro adorador em espírito. Porque você agora possui um espírito conectado com Deus. Você nasceu de novo. Você tem um espírito vivificado dentro de você. E agora, quando ele fala em verdade, é uma adoração consciente. Você tem consciência acerca daquilo que ele fez por você. Você tem uma racionalidade, você tem uma consciência acerca do que Deus ele estabeleceu até aquele momento para que você desfrutasse de uma verdadeira adoração, de uma vida condizente com aquilo que ele tem para você como filho. Isso é uma adoração em espírito e em verdade. Uma adoração em espírito porque você está vivificado e em verdade porque você quer adorá-lo. Você tem o interesse, o desejo de que o seu coração se volte para ele. Isso é uma adoração em espírito e em verdade. É isso que esse versículo está nos mostrando. É uma chave tão extraordinária, porque mostra para você que não existe absolutamente nada que te impeça para que você demonstre uma adoração genuína para o Senhor. Não existe absolutamente nada, não existe culpa, condenação, não existe nada, porque o seu espírito é vivificado. Você tem a consciência sobre o sacrifício. Então você pode levantar as suas mãos e você pode dizer: Senhor, eu te louvo. A minha vida é para te glorificar. A minha vida é para te servir. As minhas ações, Pai, elas têm que ser para exaltar o seu nome. Porque, querido, a maior característica que você tem que ter dentro de você, se pode se dizer, é o amor a Deus. É a maior essência de um adorador, é o amor a Deus. A adoração, ela é uma forma de manifestação do amor do filho para com o pai. Isso é muito forte. Isso é extremamente forte, isso carrega um poder, uma potência tão grande, que você como filho, você tem que se levantar mesmo e dizer: Pai, eu te louvo, eu te exalto, e toda a minha vida, tudo que eu fizer, exatamente todos os milímetros da minha vida, eu não quero mais para mim, eu quero para você. Levantar as suas mãos e dizer: Pai, você é digno. Tudo que eu fizer, do momento em que eu me levantar ao momento em que eu me deitar, você é digno de toda exaltação. A minha vida, a sua vida, ela tem que ser uma obra de arte para demonstrar às pessoas o que Deus ele é capaz. Isso é o que você carrega aí dentro. Essa é a verdadeira adoração. Isso é uma vida de verdadeiro adorador. Uma vida de louvor, de honra e de satisfação ao Senhor. Aleluia. Então, queridos, entendendo isso a respeito da restauração do espírito do homem, para que nós venhamos ter, sim, essa vida de adorador, nós precisamos encontrar um equilíbrio dentro de nós. E esse equilíbrio eu estou falando entre a construção trina do homem. O que é a construção trina do homem? Quando você nasceu de novo, seu espírito foi vivificado, então o seu eu real é o espírito. Mas você possui uma alma e habita dentro de um corpo. Então, para você conceber uma verdadeira adoração de forma perfeita a Deus, você precisa entender que você precisa equilibrar a sua alma e o seu corpo. E fortalecer, sim, o seu espírito. Então, às vezes as pessoas elas têm muita deturpação a respeito do que é a alma e do que é o corpo. Então, vamos esclarecer isso aqui. Já que isso é um culto de ensino, vamos esclarecer a respeito disso. Então, já falamos muito sobre o espírito, certo? Vamos falar agora sobre a alma. A alma, ela é constituída pela razão, pelas emoções, pelos sentimentos. E o corpo, ele é constituído pelas pulsões, pelos desejos. O que acontece muitas das vezes? Como você passa... Isso eu falo porque...
mesmo que você tenha nascido em berço cristão, tem que ter tido algum momento da sua vida que você tenha aceitado Jesus. Porque, afinal de contas, nós, evangélicos, nós entendemos, nós não batizamos a pessoa ali e ela se converte à religião evangélico ou cristão. Isso tem que partir de dentro do sujeito. Então, você vai viver uma vida, você pode viver uma vida influenciada por coisas boas ou coisas ruins. E o que acontece? Quando você era morto espiritualmente, né? Você não tinha essa conexão com Deus, você vivia segundo a sua alma e segundo o seu corpo. Só que quando a gente fala de emoções, sentimentos e desejos, parece que é uma coisa mistura na outra, né? Você estava acostumado a sua vida a viver nessa dupla dinâmica e segundo o que eu quero, o que eu tenho vontade, e vamos lá, e é isso aí. O que acontece? Quando o Espírito Santo, quando você nasce de novo, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você, você tem que se acostumar com o terceiro membro ali naquela trupe dinâmica. E isso que acaba sendo, às vezes, difícil. Por quê? Porque, às vezes, você tem mais facilidade, você está mais acostumado a reconhecer a voz das suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades, do que reconhecer a voz do Espírito Santo. Então, demanda o quê? Um tempo, demanda, sim, uma dedicação para que você alinhe o seu sentido, o seu sentir a compreender a voz do Espírito. Por isso que demora, mas não é impossível. Isso é uma prática que ela é possível, que ela é real e que o Senhor nos instrui a isso. Então, você é muito mais do que capaz de ter uma vida equilibrada entre corpo, alma e espírito. E, através desse equilíbrio, praticar uma vida de adoração. Amém? Então, tudo certo até aqui, irmãos? Amém? Então, vamos prosseguir. Então, aleluia! Vocês veem que eu falo bastante, né? Mas culto de ensino é assim mesmo. A gente tem que desmembrar as coisas e ir passando de um lado até o outro, porque, tá vendo? As coisas fazem sentido. As coisas precisam ser compreendidas. E quando chega a luz do conhecimento, chega a libertação. Amém? Então, vamos lá. Já entendemos toda essa estrutura até aqui, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, entendemos que tudo foi restaurado, entendemos que agora nós temos uma vida de adorador livre para louvar ao Senhor, só que uma coisa, tem um pequeno detalhe que eu preciso compartilhar com vocês, e esse detalhe é o seguinte: Deus, Ele fez uma aliança com você, certo? Ele sacrificou o Filho dele. Ou seja, nós entramos numa nova aliança, numa nova realidade. Mas agora eu não estou falando exclusivamente da aliança de Deus com o homem. Eu estou falando da aliança que nós, filhos, temos que fazer com o Senhor. Larissa, que aliança é essa? É quando você realmente decide, querido, ter uma vida disposta a Ele. Uma vida entregue a Ele. Essa é a sua verdadeira aliança. A sua aliança, ela tem que ser firmada diariamente. Constantemente. O seu coração tem que desejar o dele. Constantemente, o seu interior, o seu íntimo, tem que ansiar por essa presença, ansiar por glorificar o nome dele, por exaltar o nome dele, por bendizer o nome dele. Então, queridos, eu quero chamar e convidar vocês essa noite, literalmente, a pensarem e refletirem a respeito da vida que vocês têm levado. E vocês, no íntimo de vocês, reflitam: eu tenho vivido uma vida de verdadeiro adorador? A minha vida, ela manifesta uma aliança de adoração com o Senhor, entendendo que a adoração não está composta única e exclusivamente a cânticos, a louvores, mas ela está composta a uma vida inspirada, ou seja, você está dedicando tempo para ter intimidade com Deus, para que a inspiração dele consiga fazer com que as suas ações inspirem a vida de outras pessoas? Essa é a verdadeira aliança que nós, filhos, devemos fazer. Uma aliança consciente, aonde o nosso maior desejo tem que ser ter intimidade com Deus. Então, a chave para uma vida de adoração, querido, se você quiser anotar aí bem grande no seu caderno, é intimidade. A chave para uma vida de adoração e louvor a Deus é intimidade. E você só vai alcançar intimidade no momento em que você dispor o seu tempo. Só que, se nós racionalizarmos sobre isso, o que é que mais nos afeta nos dias de hoje? O tempo. Ou melhor, a falta de tempo. Porque o que eu mais ouço
E às vezes me pego até falando, meu Deus, como o tempo está passando rápido. Meu Deus, como parece que eu pisquei e já está no fim do mês. Meu Deus, parece que eu nem lembro o que eu fiz na segunda-feira. De tão rápido, nossa, já é quinta. Ou seja, o tempo ele está passando muito depressa. Isso sim, Larissa, mas isso não é um sinal da volta de Jesus? Sim, querido, mas pelo fato disso também ser um sinal da volta de Jesus, isso devia gerar uma consciência em ti. Por que isso deveria gerar uma consciência em você? Porque, queridos, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, pura, sedenta e que está ansiosamente esperando por Ele. Ou seja, será que no seu dia a dia você está esperando por Ele? Será que no seu dia a dia as suas ações elas estão direcionadas a uma vida voltada para Ele? Isso é algo que nós devemos pensar. Isso é algo que nós devemos refletir, porque se a sua vida ela não está direcionada para adorar a Ele, para viver em prol a Ele, então pelo que nós estamos vivendo? Você não nasceu de novo para viver por você, você nasceu de novo para o louvor e a glória dEle. Então a sua vida, as suas ações, elas têm que representar isso. Elas têm que manifestar isso, porque, sendo bem sincero, queridos, Jesus não morreu. O véu não foi rasgado para que hoje você dependesse de um terceiro, de um mediador para exemplificar uma adoração a Ele. Você não precisa exclusivamente do ministério de música para você vir aqui na igreja e exemplificar uma adoração a Ele. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você tem a inspiração do Senhor dentro de você. Você tem que buscar intimidade a ponto de ter o quê? Um temor, de ter uma consciência da presença que você carrega dentro. Você precisa ter consciência e temor da presença que você carrega dentro de você. Tendo isso, queridos, tendo isso, você vai ver como você vai viver uma vida extraordinária para o Senhor. Você vai ver como vai destravar coisas na sua vida, porque uma vida de adoração é uma vida consciente, é uma vida onde você tem uma consciência a respeito da intimidade que você tem com Deus. Gente, isso é muito top, isso é muito profundo. Eu quero convidá-los essa noite justamente a ter essa experiência, a racionalizar sobre o que você tem vivido e a buscar ter mais tempo de intimidade com o Pai. Querido, olhe a sua agenda, não é possível que não tenha algum momento em que você separe para exaltá-lo. Até porque você pode levantar da sua cama e dizer, Pai, louvado seja o seu nome. Senhor, que no dia de hoje, Pai, eu venha glorificar a Ti nas minhas ações. Senhor, me ajude a demonstrar a sua glória na vida dos meus colegas, dos meus amigos, do pessoal do meu trabalho. Me ajude a ter uma vida que represente a você. Queridos, isso é render ação de graças a Deus. Isso é render ação de graças. Isso é você ter uma vida de gratidão. É você entender o que Ele fez por você e dedicar a sua vida em prol a demonstrar a Ele o quanto você é grato. Isso é muito extraordinário. Isso é a aliança que você tem que estabelecer com o Senhor. Uma aliança de gratidão, de ação de graças, de rendição, de louvor, de adoração. E eu vou dizer para vocês, não custa nada você gastar um tempo do seu dia para exaltá-lo e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Você vai ver o quanto Ele vai destravar a sua vida. Porque eu vou te falar uma coisa, queridos. Existe Deus, Ele nos restabeleceu para algo que nós podemos ter intimidade com Ele, amém? Nós praticamos muito a oração. A oração é uma forma de comunicação nossa com Deus, certo? Nós estamos ali, nós podemos falar livremente. Porque Ele mora dentro de nós, nós podemos falar isso. Só que nós fazemos muitas orações de petição, existem orações de intercessão, orações de gratidão. Mas se eu estou falando que o louvor, que a adoração, ela é algo que nasce de dentro do seu íntimo para Deus, a oração, às vezes, você pega pensando, se você está com muito sono, às vezes você vai simplesmente orar e, amém, em nome de Jesus, obrigado pela vida do meu joelho e... Ou seja, às vezes você não põe intimidade, às vezes você não põe profundidade, mas quando você adora Ele, quando você tira de dentro do seu coração e você se
prostra, você se rende, existe algo tão extraordinário que se manifesta através disso, existe uma unção que se destrava através disso, existe coisas tão profundas que se destravam através disso, porque Deus, ele está olhando para você e está falando, meu filho, ele está me adorando no coração, ele está me adorando do íntimo dele, ele está me adorando com tudo que ele tem, ele não está só racionalizando o amor, ele está expressando, ele está abundando, ele está desmembrando o amor dele por mim. Existe uma rendição, um se prostrar no momento em que você adora. Existe algo profundo da parte de Deus e profundo da parte do homem para com Deus. Isso é algo que está disponível para você todos os dias da sua vida. E aí você fala para mim, mas Larissa, eu entendo que a adoração não está única e exclusivamente voltada a louvor, mas eu tenho dificuldade de cantar para Deus, que eu sou desafinado. Meu amor, que me perdoe, mas assim, Deus ouve a oração e o cântico do meu marido, gente. Eu te amo, amor. Você sempre fala de mim nas suas ministrações, foi o meu momento. Gente, Deus, ele não se importa com a sua harmonia, o seu ritmo, ele se importa com o seu coração. E se você está preocupado com harmonia e ritmo, eu vou falar, Deus colocou a música dentro de você. E eu vou te explicar o porquê. Porque se você for parar para pensar, o seu coração bumba. Bum, 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 bum. O seu sangue, ele tem um barulho. A sua respiração, ela emana um barulho. Tudo que você faz dentro de você emana um som, ou seja, existe um ritmo, existe um batimento, existe uma sequência, existe essência musical dentro de você. Deus, ele construiu o universo inteiro e toda a criação canta a ele, com os seus barulhos mais estranhos possíveis. Um grilarzinho de um grilo, um vento, as ondas. Tudo exalta ao Senhor e ele não desmerece nenhum tipo de louvor, e porque ele desmereceria você? Tudo, ele para tudo para ouvir aquilo que vem do seu coração. Ele tem os anjos com as suas orquestras, com toda a voz, queridos. Meu Deus do céu, se colocar aparecesse um anjo aqui cantando, todo mundo do Ministério de Louvor falaria, Jesus Cristo, o que eu estou fazendo? Porque é um esplendor, é uma glória, mas ele deixa isso só para ouvir você, na sua simplicidade, no seu amor, na sua entrega, ele deixa tudo para ouvir você, porque não tem nada mais lindo para Deus do que a adoração de um filho. Porque ele sabe que você o adora e ele te inspira, e você o adora, e ele te inspira, e você o adora, e ele te inspira, e você o adora. E isso é um ciclo, o ciclo da adoração, queridos. Isso é o ciclo da adoração. Deus, ele te inspira e você retribui em amor. Deus, ele te conduz e você fala, Senhor, eis-me aqui. Isso é a vida de louvor e adoração. Isso é uma vida de entrega. Isso é a vida para a qual o Senhor te chamou. E isso cabe a todos nós, porque o ministério de adoração é o ministério dos filhos. Sabe? Saia daqui essa noite cheio mesmo de desejo de chegar na sua casa e louvar ao Senhor. Sabe? Se você hoje só consegue adorar, você só consegue louvar ou dizer palavras quando você precisa daquele fundo musical, não se envergonhe disso. Coloque um fundo musical. Coloque algo ali, mas vai chegar um momento em que você vai gerar tanta intimidade, que você vai gerar tanta conexão com o Senhor, que você não precisará de músicas. Ele te inspirará a coisas e canções e versos que vão fluir de dentro do seu interior. Escrever músicas, queridos, e compor construções musicais não está só para os músicos. Uma inspiração pode partir de qualquer um de nós, porque nós somos filhos. Sabe, quando eu estava para finalizar, se o Ministério de Música já quiser subir, fiquem livres. Para finalizar. Mas, assim, finalizar, mas guardem um tempo aí, irmãos, que ainda tem um pouco mais. Que a gente vai colocar em prática isso aí, tudo que a gente está aprendendo hoje, amém? Porque eu gosto disso. Gosto de que a ação
que o conteúdo se manifeste em ação e prática, porque é muito bom quando você experiencia você mesmo. A palavra, ela é isso, ela é a manifestação da ação, condizente com aquilo que você crê, amém? Então, eu estava em casa meditando acerca desse conteúdo. Deus falou algumas coisas comigo. Uma delas, de que o louvor, ele é uma manifestação da sua fé com relação àquilo que Cristo fez para a sua vida. Porque hoje você só louva, você só vive uma vida baseada com relação às Escrituras, porque você crê que Cristo existiu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele estabeleceu tudo isso para a sua vida. Então, o louvor, ele é uma manifestação de fé. Amém? O louvor, ele é exatamente uma manifestação de fé, porque você crê e você canta, você crê e você faz, você crê e você pratica. Então, o louvor, ele é uma manifestação de fé. E outra coisa acerca que o Senhor estava tratando no meu íntimo era a respeito de Davi. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Para que depois disso nós venhamos colocar em prática acerca da inspiração que o Senhor nos conduz dentro do nosso interior. Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que agradava a Deus. E aí eu fiquei pensando. Não tem muitas pessoas na Bíblia que têm esse título. Certo? Explicitamente, um homem segundo o coração de Deus. E aí você vai pegar a história de Davi, você vê que, nossa, Davi, ele cometeu erros. Davi, ele falhou em muitos momentos. Aí você fala, como pode um homem que cometeu falhas, né? Que cobiçou a mulher de um dos seus oficiais, fez tudo uma tramóia ali. Como pode um homem desses ser colocado como um homem segundo o coração de Deus, um homem de acordo com o coração de Deus? E aí o Espírito Santo tratou dentro de mim. Ele era um homem que sabia viver uma vida de louvor e adoração. E o engraçado era que ele vivia em um tempo onde a adoração, ela ainda era falha. Porque eles não vivenciavam a plenitude da verdadeira adoração. Mas ele tinha uma genuína entrega ao Senhor a ponto de que, independente das circunstâncias que acontecessem, dos erros que ele cometesse, Deus conhecia o coração dele. Se você for buscar o livro de Salmos, ele contém vários cânticos de vários autores com relação à história de Israel. Então, lá contém muitas músicas, rimas, estruturas acerca de canções na história de Israel. Mas uma grande quantidade desses conteúdos contidos no livro de Salmos eram louvores de Davi. Eram ditos por Davi. Davi, ele rasgava o coração dele a Deus. E olha que ele nem tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele era um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E ele nem tinha o Espírito Santo dentro dele para conduzir ele e ensiná-lo a verdadeira adoração. Mas ele conseguia atrair os olhos de Deus a ponto dele falar que ele o amava. Então, querido, e você? Você tem o Espírito dentro de você. Você também precisa chegar lá no céu e o Senhor falar, eis aqui o meu filho. Um verdadeiro adorador. Alguém na qual eu me alegro. Mas para isso você precisa ter uma vida aqui na terra que resplandeça isso. Que resplandeça esse amor, que resplandeça essa adoração, essa entrega. Seja como Davi, que ele pode ter errado, mas o coração dele, Deus estava lá. No coração dele, mesmo cometendo uma adoração falha e não perfeita, assim como nós podemos hoje, Deus estava lá. Então que no seu coração, que existe uma plena disponibilidade e disposição para que você o adore em espírito e em verdade, que Ele esteja lá. Que Deus esteja lá, que a inspiração dele esteja lá, que a glória dele esteja lá, que o amor por ele resplandeça e estoure tudo que você tem. Então, meu desejo hoje é que vocês explodam em adoração a ele, que o seu íntimo exploda em adoração a ele. Larissa, você está me mandando me explodir? Estou. Explode no espírito, querido. É melhor você explodir do que você reservar uma coisa dentro de você que está ali fazendo o quê? Exploda no Espírito. Exploda no Espírito em adoração. Usufrua de uma vida condizente.
entregue e rasgue o seu coração nessa noite. Eu gostaria que o Ministério de Música tocasse, mas eu quero inicialmente, em vez da gente cantar algo para o povo, eu quero que vocês cantem algo para Deus. Porque você não precisa de ninguém direcionando você nas palavras. Ele quer te direcionar nessa noite. Ele quer mostrar para você que existe conexão e que Ele quer te inspirar. Ele quer te mostrar que vocês podem juntos vivenciar algo novo. Que vocês podem juntos vivenciar algo extraordinário da parte de Deus. Que existem destravar e coisas na sua vida que serão destravadas e tiradas do marasmo nessa noite, porque você vai cantar sobre isso. Porque você vai ser direcionado a uma adoração genuína. Sabe, existem cânticos que vocês podem fazer de forma natural. Assim, louvado seja o seu nome, bendito seja a tua glória. E existem louvores que podem vir direcionados do Espírito. Orarabashei, orarabashei, roei. São formas dele te inspirar, são formas dele te direcionar. E não existe nada, nada que te afaste dele. Então seja no Espírito ou seja em palavras, mas levante-se, levantem-se, igreja, e adorem a Ele. Seja em Espírito ou seja em palavras, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te mostrar que existe algo novo, que existe algo novo, que Ele tem preparado algo novo. E Ele se movimenta, querido. Ele se movimenta em meio aos louvores do seu povo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem diversas unções que nós podemos experienciar nessa vida como filhos. Mas existe uma unção chamada uma unção coletiva. E nós vamos vivenciar nessa noite de uma unção coletiva da parte de Deus. Nós vamos vivenciar essa noite de algo onde nós vamos entoar em uma única só voz o nosso coração, louvando a Ele. Nós te amamos, nós te adoramos. Derrame o seu coração a Ele. Não se deleite em preocupações, porque Ele está dizendo: ei, filho, até aqui eu te sustentei, vou continuar te sustentando. Deixa eu te mostrar as profundezas do meu interior. Navegue nessas profundezas, deixa Ele te derramar nessas profundezas. Deixa Ele te mostrar a profundidade do trono de Deus. Deixa Ele te mostrar a profundidade que existe na intimidade da adoração. Se derrame a Ele, se coloque a Ele, se entregue a Ele, se prostre a Ele e diga: Pai, Pai, nós te amamos, Pai, nós te amamos. Nós estamos aqui sedentos pela Tua glória, Deus. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Erarababai, recharabababalaçoi, rerarabababababasoi, rerarabababababas, roie. Oh, exalta Ele. Deixa Ele te demonstrar algo novo, uma intimidade crescente. Orarabababai, chorerererei, orarabaceie. O nosso coração, o nosso coração, o nosso coração se deleita. Nós nos prostramos como os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Nós te louvamos, Senhor. Nós nos prostramos e nada mais, nada mais, nada
estamos rendidos em sua presença, Deus. Nós estamos prostrados aos seus pés nessa noite. Nós estamos buscando mais, Senhor. Nós estamos buscando mais. Nós queremos mais, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar. Existe uma atmosfera de adoração preparada, Pai, para o seu fluir aqui nessa noite. Nós queremos experienciar uma glória maior, porque existe temor, existe rendição e desejo.